Olá, amigos. Vamos a dar continuação às videoaulas de Espiritismo Fácil, da coleção dos livros Espiritismo Fácil, escritos por Luiz Rivas, quem está falando agora. Vamos ver agora o trabalho da psicografia. A psicografia é a forma como um médium escreve o pensamento dos espíritos. Quando Allan Kardec vai pesquisar a psicografia, ele vai observar que existem diversas variantes de médiums psicógrafos. Pela ilustração, já estamos vendo uma variante raríssima, que é a psicografia especular. Não é espetacular, embora que também é espetacular, mas é especular, que é vista ao espelho, no qual o médium escreve, mas ao contrário, somente com a ajuda de um espelho ou a contraluz você consegue observar. Essa psicografia, por exemplo, foi escrita pelo médium Divaldo Franco e o espírito Leon Denis escreveu em francês, ao espelho. É uma das provas fantásticas da imortalidade da alma. Um dos médiuns psicógrafos mais conhecidos de todos os tempos foi o Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, que nos deixou mais de 400 livros escritos. E aqui um detalhe interessante. Quando Allan Kardec pesquisa e vê os tipos de médiums, ele coloca que principalmente teríamos 3 tipos. Aquele médium que sequer sabe o que está escrevendo, ou chamado médium mecânico. Então, é uma forma mecânica, praticamente seu braço ficasse adormecido, ou uma força como se a caneta tivesse vida, isso que disse Allan Kardec no livro dos médiuns. Ela pega a vida, parece que tem uma bateria, alguma coisa, e começa a escrever. O médium pouco participa da mensagem. Muitas vezes, esse tipo de mediunidade é importante quando é fundamental, por exemplo, num desenho, numa assinatura, ou vai escrever algum código. Então, é muito importante que o médium tenha essa capacidade mecânica. Mas, como são casos muito específicos, há outro tipo de variante, muito mais comum, que são os médiums semimecânicos. Aqueles médiums que, ao mesmo tempo, recebem uma força para escrever, mas também há como um pensamento que os intui, um pensamento que vem na velocidade do que está escrevendo. E a grande maioria de médiums, que também são os intuitivos, eles percebem a mensagem e vão escrevendo aquilo que estão ouvindo ou sentindo. Um médium intuitivo seria, para quem não tem experiência nenhuma mediúnica, seria mais ou menos como escrever aquilo quando está ouvindo uma música. Então, você que escuta uma música em outro idioma e você quer colocar a letra, Então, mais ou menos seria um parâmetro. Há muitos tipos de médiums, outros sentem a frase vir e vão escrevendo calmamente. Outros são mais compulsivos, escrevem com uma velocidade impressionante. Outros escrevem tal qual o espírito escrevia em vida, inclusive o idioma. Então, há uma variedade grande. Mas, pelo tempo que hoje estamos, dizem os espíritos que o tipo de médiuns semimecânicos é a grande maioria. E no livro dos médiuns, coloca Allan Kardec que é o tipo de mediunidade na qual deveriam se esforçar a maioria de médiuns, porque deixa de forma mais tangível a comunicação espiritual. Hoje vemos no Brasil, principalmente, uma grande maioria de médiuns que usam a psicofonia, porque há um outro serviço que é feito nos centros espíritas, é auxiliar os espíritos que sofreram, suicidas. Então, pela psicografia é mais difícil, pela psicofonia, falando com os espíritos diretamente, fica mais fácil. E não é necessário que o médium fale literalmente o que o espírito está sentindo, apenas que transmita a ideia. Por isso que também há alguns problemas, quem começa a mediunidade, às vezes pensa, puxa, será que esse pensamento é meu ou é do espírito? E fica naquele questionamento. Na medida que o médium vai treinando, a comunicação vai melhorando. Como qualquer faculdade, um jogador de futebol,
Na medida que vai treinando, suas habilidades também vão melhorando. Então, como a mediunidade é uma faculdade especial, como faculdade precisa ser trabalhada, treinada, melhorada e educada. Vamos falar agora sobre o Chico Xavier. O Chico Xavier, no Brasil, é muito conhecido, embora que fora do Brasil nem tanto. Hoje sim, um pouquinho mais pelos filmes que saíram para o exterior. Mas até um tempo atrás, nos outros países fora do Brasil, o médium Divaldo Franco era muito e é mais conhecido, porque ele viajou pelo planeta. Mas o médium Chico Xavier, no Brasil, saiu inclusive das fronteiras do Espiritismo. Ele é respeitado por todos, nem tanto, ou não somente pela sua impressionante mediunidade, mas pelo exemplo de vida que o Chico conseguiu ter. Ele, para nós, serve como um médium disciplinado, ideal, idôneo, que ele dedicou-se sem nenhuma ostentação. E o Chico Xavier chegou ao que chamamos de um mediunato, uma mediunidade com Jesus. E é a aspiração que a doutrina espírita ensina para que os médiuns sigam esse caminho. Existe muito médium no planeta, e antes do surgimento do espiritismo, já tinha muito médium. Mas Chico Xavier vem a exemplificar o caminho que mais ou menos nós médiuns deveríamos seguir. Vemos na ilustração o desenho de Emmanuel, que é seu guia espiritual, e que aconselha ao Chico que se alguma vez Chico Xavier recebe uma mensagem dita por ele ou qualquer espírito que contrarie o Evangelho de Jesus ou os ensinos de Allan Kardec, que ele fique com Jesus e com Kardec e esqueça o Emmanuel ou o suposto Emmanuel ou qualquer espírito que for. Por quê? Porque com Jesus a gente tem toda a base dos espíritos puros e do Evangelho. E com Kardec tem todo o raciocínio, o bom senso que a codificação nos traz. Então, isso também serve de pauta para todo médium. Jesus e Kardec, fundamentais. E Emmanuel fala mais uma coisa, que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Jesus é a porta para encontrar o mundo da luz. Kardec, com o intelecto, com o raciocínio, é a chave para conseguir isto. Seguindo, nós vemos que o Chico Xavier, a primeira obra psicografada, publicada pela Federação Espírita Brasileira, foi Parnaso Além Túmulo. A grande saída para a mídia foi com o Pinga Fogo, nos anos 70, 71, 72. E depois temos o filme que surgiu, produzido em 2010, que foi um dos filmes mais assistidos no Brasil em todos os tempos. E vamos falar um pouquinho sobre as vidas passadas e a reencarnação. A reencarnação é uma das leis do universo, consequência da lei de progresso e da justiça divina. Na verdade, o fato de reencarnar é um momento na evolução espiritual. Como assim? É mais ou menos assim. Vocês agora estão reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, mas isso vai chegar um momento que acaba, termina. Eu prevejo que ainda estamos num processo de reencarnações, mas vai chegar um momento que isso termine. E quando a gente termine, vai ser espírito puro. Mas a evolução continua. Então, é um período pequeno, se a gente comparasse, que a gente, lá na frente, vamos estar no nível do Cristo. A reencarnação é mais ou menos assim, é como a gente ir na escola. Para uma pessoa de 40, 50, 60 anos, e foi um tempinho, foram 5, 10 aninhos na escola. Mas para quem está no período escolar, parece que é um enorme, é eterno, é uma coisa que não acaba. Não veio um momento para tirar férias, para terminar a escola. Mas, para quem já saiu, vemos que foi um instante na nossa vida, é importante. Então, mais ou menos serve assim, a reencarnação é uma escola de almas. Por quê? Nós somos, segundo o Dr. Brian Weiss, seres doentes. Nós estamos doentes. Precisamos aprender a amar e perdoar. Quando a gente não aprende a amar, a gente reencarna e reencarna. É um processo que acontece.
Vamos ver aqui no desenho a questão das vidas passadas. O Dr. Brian Weiss, em Estados Unidos, ele pesquisou a terapia com a terapia regressiva e hipnose a diversos pacientes, inclusive uma que ela voltou à origem 18 séculos antes de Cristo. Já pensaram? 18 séculos antes de Cristo falando, dizendo que ela tinha, o nome dela era Aronda, né? E ela foi morta naquela época, e daí vinha o trauma que trazia hoje. É decir, 20 séculos guardando um trauma. E surgem outros pesquisadores, como o Dr. Ian Stevenson, né? E o professor Banerjee, na Índia, que investigaram mais de 3.000 crianças que lembravam as suas vidas anteriores. Vemos um desenho mais ou menos, né? Isso mais parece uma experiência de quase morte, né? Que a pessoa vê um túnel, mas é apenas um desenho para ilustrar. Onde a gente já teve outras experiências, tantas vezes já desencarnamos, tantas vezes já reencarnamos. Há uns casos de terapia de vidas passadas, onde houve um caso de uma moça que era modelo, mas não conseguia usar aqui no pescoço um bracelete, nada. E como modelo é difícil. Toda vez que colocava algo no pescoço, saíam umas marquinhas. Quando fez a terapia regressiva, ela viu-se como uma criancinha fugindo de um campo de concentração. E na hora da fuga, ela ficou presa e tentando fugir mais, né, com a neve, e ela terminou morrendo assim. Tem outra moça que não conseguia tomar banho de piscina, de jeito nenhum. Não é porque não gostava de tomar banho, não. Não, é porque ela tinha um trauma, né? Não conseguia. Quando fez a terapia regressiva, ela viu-se que estava num barco e as pessoas jogaram ela num rio. E na hora de cair no rio, ela afogou e foi comida por jacarés. Então, muitas dos nossos traumas, muitas vezes das coisas que a gente tem, são coisas que trazemos do passado e elas estão aí. Onde estão aí? Elas estão armazenadas no cérebro do perispírito. O perispírito tem um cérebro e no cérebro do perispírito ficam armazenadas todas as nossas experiências. Conversando com meus filhos, eles perguntando e tal, e ele fala: e qual é a melhor reencarnação que a gente já teve? E falei: olha, é essa. Como assim? Esta é tua melhor reencarnação. E vocês, amigos, isto é o melhor. Nunca tivemos uma vida anterior que foi melhor que essa. Como assim? Esta encarnação é o melhor que você já fez. Isto é o melhor. É o Windows 8, é o iOS 7 pontos, o que for. Isto é o melhor que vocês têm. E a gente se horroriza. Meu Deus, isto que estou agora é o melhor? Caramba, como foi antes? E se a gente vê espíritos grandes de hoje, 2000 anos atrás, é terrível. Joana d'Arc foi Judas, na época do Cristo. Assim, a santa Joana d'Arc foi Judas. O Emmanuel, o guia do Chico Xavier, na época do Cristo, era um senador tudo vaidoso. Né? E aí vemos outros casos. Então a gente se pergunta aí, e a gente onde que estava nessa época? Né? Se a gente já é assim agora, imagina. Então, isso só para ter um parâmetro. A reencarnação é aquela força que vem nos ajudar ao nosso progresso. E com a reencarnação, a gente compreende também que tudo que vem de ruim para nós, na verdade não é ruim. É o que nós semeamos. Mas tudo que a gente vem de bom é o que a gente está fazendo hoje. Por isso, a gente tem um novo conceito de tolerância e resignação, porque sabe que nós somos os agentes da nossa felicidade e também da nossa desgraça. E assim terminamos a videoaula da série Espiritismo Fácil. Continuamos com a próxima. Obrigado.